Olá, sou a professora Adriana Romero e vamos começar uma aula agora de substâncias orgânicas, especificamente lipídios. As substâncias orgânicas são aquelas que são formadas pelo elemento carbono. Atualmente são conhecidas mais de 19 milhões de compostos orgânicos. Estas substâncias são classificadas em lipídios, proteínas, carboidratos, vitaminas e ácidos nucleicos. Lipídios. As duas substâncias mais conhecidas dessa categoria orgânica são as gorduras e os óleos. Se, por um lado, esses dois tipos de lipídios preocupam muitas pessoas por estarem associados a altos índices de colesterol no sangue, por outro, eles exercem importantes funções no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Um dos papéis dos lipídios é o de funcionar como eficiente reserva energética. Ao serem oxidados nas células, geram praticamente o dobro da quantidade de calorias liberadas na oxidação de igual quantidade de carboidratos. Outro papel dos lipídios é o de atuar como eficiente isolante térmico, notadamente nos animais que vivem nas regiões frias. Depósitos de gordura favorecem a flutuação em meio aquático. Os lipídios são menos densos que a água. Além desses dois tipos fundamentais de lipídios, existem outros que devem ser lembrados pelas funções que exercem nos seres vivos. São as ceras, os fosfolipídios, os esteroides, as prostaglandinas e os terpenos. Você sabia que nem todas as substâncias se dissolvem em água? A dissolução só ocorre com substâncias polares. Substâncias apolares, tais como os óleos, que não formam pontes de hidrogênio com a água, são repelidas por ela. Moléculas não polares tendem a se agregar umas às outras e se afastar da água. Por esse motivo, disse que elas são hidrofóbicas, do grego udo, água, mais phobos, amedrontar. Por outro lado, moléculas polares que formam pontes de hidrogênio com a água são consideradas hidrofílicas, do grego filos, amigo, afinidade. Essa característica é de extraordinária importância, pois se a água atuasse como solvente universal, ela não poderia ser armazenada em nenhum recipiente, incluindo as nossas células. Nelas, diferentes substâncias hidrofóbicas do grupo das gorduras fazem parte, por exemplo, das membranas celulares. Imagina o que poderia ocorrer se as membranas se dissolvessem em água. Os lipídios, por sua vez, são compostos orgânicos insolúveis em água. Dissolvem-se bem em solventes orgânicos, como o éter e o álcool. A estrutura química molecular dos lipídios é muito variável. Vamos estudar agora algumas características desses lipídios. Ceras. Existentes na superfície das folhas dos vegetais e nos esqueletos de muitos animais invertebrados, como insetos e carrapatos, e funcionam como material impermeabilizante. Não devemos esquecer também dos depósitos de cera que se formam nas nossas orelhas externas como função protetora. Óleos e gorduras. Pertencem à categoria dos ésteres e são formados por meio de reação de um álcool, chamado glicerol, com ácidos orgânicos de cadeia longa, conhecidos como ácidos graxos. A exemplo do que ocorre com os carboidratos, a reação do glicerol com os ácidos graxos é de condensação, havendo liberação de moléculas de água. Como o glicerol é um triálcool, ou seja, possui 3 terminações OH na molécula, 3 ácidos graxos a ele se ligam, formando-se o chamado triglicerídeo. Nos seres vivos existem diversos tipos de triglicerídeos, uma vez que são muitos os tipos de ácidos graxos deles participantes. Neste pedaço de carne bovina, as partes mais claras, mais evidentes, situada entre os músculos, em vermelho, ou ao seu redor, são formadas por depósitos gordurosos, popularmente chamados de sebo. Com relação aos ácidos graxos que participam de um triglicerídeo, lembre-se que são substâncias de cadeia longa. Em uma das extremidades de cada ácido graxo há uma porção ácida, a cabeça, seguida de uma longa, cauda, formada por uma sequência de átomos de carbono
ligados ao átomo de hidrogênio. Nos chamados ácidos graxos saturados, todas as ligações disponíveis dos átomos de carbono são ocupadas por átomos de hidrogênio. Já nos ácidos graxos insaturados, nem todas as ligações de carbono são ocupadas por hidrogênios. Em consequência, forma-se o que em química é conhecido como dupla ligação entre um átomo de carbono e o seguinte, motivo pelo qual o ácido graxo recebe a denominação de insaturado. Nos ácidos graxos poliinsaturados, há mais de uma dupla ligação. A maioria das gorduras de origem animal, manteiga e banha de porco, por exemplo, é formada por ácidos graxos saturados. É gordura saturada. Eles se juntam uns aos outros e, como consequência, a gordura permanece no estado sólido à temperatura ambiente. Nas gorduras de origem vegetal, óleos vegetais e nas de peixe, os ácidos graxos poliinsaturados sofrem dobramento nas regiões das duplas ligações, o que os impede de se juntarem uns aos outros, fazendo o óleo permanecer em estado líquido à temperatura ambiente. Os lipídios são considerados vilões ao se analisar alguns aspectos relacionados à saúde humana. Avolumam-se as informações científicas relacionadas à obesidade, que pode, por exemplo, condicionar o aparecimento do diabetes, comprometendo o bem-estar individual e pondo em risco a vida. Estimula-se atualmente o consumo de gorduras vegetais insaturadas, de provável efeito benéfico à vida. Por outro lado, condena-se o consumo de gordura saturada de origem animal, que poderia provocar depósitos, placas, nas artérias do coração e propiciar a ocorrência de infartos cardíacos, embolias e acidentes vasculares cerebrais. Fosfolipídios. As membranas biológicas são constituídas por fosfolipídios. Nos fosfolipídios há apenas 2 moléculas de ácidos graxos de natureza polar ligadas ao glicerol. O terceiro componente que se liga ao glicerol é um grupo fosfato, daí a denominação fosfolipídio, que, por sua vez, pode estar ligado a outras moléculas orgânicas. Assim, cada fosfolipídio contém uma porção hidrofóbica, representada pelos ácidos graxos, e uma porção hidrofílica, correspondente ao grupo fosfato e às moléculas a ele associadas. Um fato notável é que, ao serem colocadas em água, as moléculas de fosfolipídio podem assumir o formato de uma esfera, conhecida como micela. As porções polares hidrofílicas distribuem-se na periferia, enquanto a cauda hidrofóbica fica no interior da micela, afastadas da água. Nas células, os fosfolipídios das membranas biológicas, membrana plasmática e de muitas organelas, dispõem-se formando bicamadas. As porções hidrofílicas ficam em contato com a água dos meios internos e externos celular, enquanto as hidrofóbicas situam-se internamente na membrana, afastadas da água, o que faz lembrar um sanduíche de pão de forma. Prostaglandinas. Essas substâncias atuam como mensageiras químicas em muitos tecidos humanos. Seu nome deriva do fato de terem sido descobertas em um componente do sêmen humano produzido na glândula próstata. Terpenos. Lipídios de cadeia longa, componentes de pigmentos biologicamente importantes como a clorofila, um pigmento vegetal participante da fotossíntese. Uma importante categoria de terpenos é a dos carotenoides, pigmentos amarelados, dos quais o mais importante é o beta-caroteno, encontrados em muitos alimentos de origem vegetal, como a cenoura, por exemplo, que é o precursor da vitamina A, retinol. Esteroides. Alguns esteroides são hormônios, por exemplo, a testosterona, o hormônio sexual masculino, e outros são vitaminas, por exemplo, a vitamina D. O colesterol, que para os químicos é um álcool complexo, é outro exemplo de esteroide. É importante componente de membranas celulares, embora hoje seja temido como o causador da obstrução e entupimento em artérias do coração. Agora preste atenção, o colesterol não existe em vegetais, porém não significa que devemos abusar dos óleos vegetais, porque a partir deles
os ácidos graxos, nosso organismo consegue produzir o colesterol. Mas afinal, o colesterol é bom ou ruim? O colesterol, ele não fica sozinho no nosso sangue, ele se liga a uma proteína. E dessa forma, ele é transportado. Há dois tipos principais de combinações: o HDL, que é o bom colesterol, e o LDL, que é o mau colesterol. Essas siglas vêm do inglês, que significam lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, ou lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. O LDL transporta colesterol para diversos tecidos e também para as artérias, onde é depositado, formando placas que dificultam a circulação do sangue, daí a denominação mau colesterol. Já o HDL faz exatamente o contrário, isto é, transporta o colesterol das artérias principalmente para o fígado, onde ele é inativado, justificando o termo bom colesterol. Vale lembrar também que o ômega 3 presente em vegetais e frutos do mar é responsável por diminuir a concentração do LDL e aumentar a concentração do HDL. E por falar em comer, a digestão do lipídio ingerido ocorre no intestino com auxílio da bile, que é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Na bile encontramos o colesterol, que ajuda a emulsificar a gordura, diminuindo seu tamanho, facilitando assim a digestão. E por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.